Bem-vindo a todos. Hoje nós vamos ver sobre o matrimônio e a vida no lar. É muito interessante porque quando eu li esses documentos, é muito legal porque você vê qual é a importância do matrimônio. Todos nós nascemos em uma família, lógico, e temos um pai, uma mãe. Então, como que começou toda essa história, né, de viver o pai e a mãe junto? E como que eles descobriram que isso acontecia? E essa história da família, então, é contada no livro de Urântia. Eles dão, assim, eles nos dão 3 documentos sobre a família, sobre o matrimônio. Então, o quão importante é a família, né, para a evolução mesmo. Nós vamos ver os tópicos: as associações primitivas dos casais, o matriarcado primitivo, a família sob o domínio do pai, o status da mulher na sociedade primitiva, a mulher sob os costumes em desenvolvimento, a parceria do homem e da mulher, os ideais da vida familiar e os perigos da autogratificação. Então, aqui já dá para perceber que a mulher, inicialmente, ela teve, assim, uma participação importante no início da família, né? Tanto que se fala em matriarcado, já se ouviu falar na história sobre isso. E depois, e também vai falar bastante sobre a mulher, o status da mulher nessa sociedade primitiva e o status da mulher atualmente. Então, ali, o acasalamento é, sobretudo, um ato de autoperpetuação, associado a vários graus de autogratificação. O matrimônio, com a edificação do lar, em grande parte, existe para a automanutenção da espécie e implica a evolução da sociedade. Então, vejam a importância, né? A importância de a sociedade, ela evolui através do matrimônio. A sociedade é em si mesma a estrutura que agrega as unidades familiares. Os indivíduos são muito temporários, como fatores planetários. São as famílias que promovem a continuidade da evolução social. A família é o canal através do qual flui o rio da cultura e do conhecimento, de uma geração a outra. Então, através da família, nós adquirimos toda a cultura e o conhecimento. Olha a importância, e muitas vezes a gente meio que, a maioria, né, não dá a importância que a família tem. As associações primitivas dos casais, como foi feito isso? O matrimônio não se baseou nas relações sexuais, elas foram incidentais a ele. O matrimônio não se fazia necessário ao homem primitivo, pois esse dava ao apetite sexual um curso livre, sem incumbir-se das responsabilidades da esposa, dos filhos e do lar. Então, antes era, assim, bem, eles não tinham essa noção de que é da família, né? Então, a gente vai ver na sequência aí que eles não associavam essa questão. Em vista da ligação física e emocional com a sua prole, a mulher depende da cooperação do homem. E isso a levou a necessitar da proteção, que é constituída no abrigo do matrimônio. Contudo, nenhuma necessidade biológica direta levou o homem ao matrimônio, e menos ainda o manteve nele. Não foi o amor que tornou o casamento atraente para o homem, mas a fome de alimento que primeiro atraiu o homem selvagem para a mulher e para o abrigo primitivo, compartilhado com os filhos dela. Então, o homem, vendo que era vantagem, logicamente, né,
ele estar associado a essa mulher, ele iria compartilhar também da companhia, porque nós somos seres gregários, né? Então, ele teria companhia daquela mulher e dos filhos dela, veja bem, dos filhos dela. Por quê? Deixa eu ver. Então, vejam, e como que eles achavam, então, que a gravidez, eles não tinham ideia como a gravidez vinha. Então, eles achavam assim, ó, crenças primitivas sobre a gravidez de uma virgem e uma mulher solteira. Então, eles achavam que uma virgem poderia engravidar-se, que a gravidez resultava do recebimento de um espírito. Isso a gente acho que já viu até na aula passada. Um mal olhado ou uma dieta indevida poderiam levar à gravidez. Imagina. E a luz do sol ou banhos de mar na maré alta poderiam ser a causa da gravidez. Até nisso, eles tinham essa crença. Eles não tinham ideia, né, por como é que a mulher engravidava e como que isso acontecia. Então, eles começaram a achar que, não, ela tomou banho na maré alta, então acho que ela ficou grávida por causa disso. Começaram a imaginar. Depois, o primeiro passo de esclarecimento veio com a crença de que as relações sexuais abriam o caminho para o fantasma da gravidez entrar na mulher. Então, daí eles já começaram a fazer essa associação, né, da relação sexual e da gravidez, mas eles achavam que daí o fantasma entrava na mulher. Desde então, o homem descobriu que o pai e a mãe contribuem igualmente como fatores da herança da vida que inicia a progênie. Todavia, mesmo no século XX, muitos pais ainda tentam manter os seus filhos em uma ignorância maior ou menor quanto à origem da vida humana. Eles acham estranho que isso aconteça. Em relação à relação entre a mãe e o filho é natural, forte, instintiva e, consequentemente, é tal que obriga as mulheres primitivas a submeterem-se a muitas condições estranhas e passarem por provas de uma severidade indescritível. Então, a mulher ela vai proteger sempre esse filho, né? Esse amor já é natural. Ainda que a associação entre mãe e o filho não seja nem no matrimônio, nem o matrimônio, nem o lar, é o núcleo do qual ambos surgiram. Olha que interessante. Então, tudo iniciou, na realidade, esse amor entre a mãe, esse vínculo, né, entre a mãe e o filho, já foi o início ali do lar, do matrimônio, né? Que depois o matrimônio real, logicamente, viria quando em associação com o pai. O grande avanço na evolução do acasalamento adveio quando essas o grande avanço na evolução do acasalamento adveio quando essas ligações temporárias duraram o suficiente para criar a progenie resultante, pois nisso estava a formação do lar. Independente dos antagonismos desses casais primitivos, e não obstante a inconsistência da ligação deles, as probabilidades de sobrevivência estavam já muito aumentadas por essas associações entre o homem e a mulher. Um homem e uma mulher em cooperação, ainda que fora da família e da progenie, são bastante superiores em muitos sentidos a dois homens ou a duas mulheres.
Essa combinação dos sexos aumenta a sobrevivência e foi o começo da sociedade humana. A divisão do trabalho entre os sexos também colaborou para o conforto e para aumentar a felicidade. Eu achei interessante aqui deles falarem, né, que a associação entre um homem e uma mulher, ela em cooperação, independente se é dentro ou fora do matrimônio, é bastante superior a 2 homens ou 2 mulheres. Então, às vezes, eu fico pensando, mesmo dentro de uma empresa, não seria interessante ter um homem como presidente e uma mulher como vice-presidente, vamos dizer assim, né? E em várias situações, assim, de gerência, ou mesmo às vezes eu fico pensando assim, será que não seria melhor uma turma só de meninos, uma turma só de meninas? Mas aqui é interessante haver uma turma mista, entre homens e mulheres, porque essa troca, sim, de conhecimento, mesmo de convivência, ela é bem melhor, ela faz com que a sociedade e a pessoa evolua mais ainda, né? E depois ali que ele falou também que a divisão do trabalho entre os sexos também colaborou para o conforto e para aumentar a felicidade. Então, agora vamos ver o matriarcado primitivo. Então, inicialmente, tudo iniciou com o matriarcado. A hemorragia periódica da mulher e a consequente perda de sangue no parto sugeriu inicialmente que o sangue seria o criador da criança e mesmo o assento da alma, e deu origem ao conceito do vínculo sanguíneo nas relações humanas. Em épocas primitivas, toda a descendência era julgada pela linha feminina, sendo essa a única parte da herança que estava assegurada de qualquer maneira. Então, eles viam a herança só da parte feminina, né? Então, vejam, a família primitiva que surgia do vínculo sanguíneo, biológico, instintivo da mãe e do filho, inevitavelmente era uma família matriarcal. Então, foi esse vínculo que criou essa família, vamos dizer assim, matriarcal. E muitas tribos ativeram-se por muito tempo a essa organização. A família matriarcal foi a única transição possível do estágio do matrimônio grupal, na horda, para a vida do lar, posterior e melhorada, das famílias patriarcais, poligâmicas e monogâmicas. A família matriarcal era natural e biológica. A família patriarcal é social, econômica e política. A persistência da família matriarcal entre os homens vermelhos da América do Norte é uma das razões principais pelas quais os iroqueses progressistas, em outras coisas, nunca se constituíram um verdadeiro Estado. Sob os costumes da família matriarcal, a mãe da esposa desfrutava de uma autoridade virtualmente suprema no lar. Mesmo os irmãos da esposa e seus filhos eram mais ativos na supervisão da família do que o marido. Os pais frequentemente recebiam um novo nome, o do seu próprio filho. E isso, assim, é uma coisa, assim, muito interessante, né? Que os pais recebiam o nome do filho. As raças mais primitivas atribuíram pouco crédito ao pai, considerando o filho como vindo apenas da mãe. Eles acreditavam que os filhos pareciam-se com o pai em consequência da ligação, ou que eles tinham sido marcados desse modo porque a mãe desejava que eles parecessem com o pai. Então, quer dizer, nascia a criança, mas é porque nasceu parecido com o pai. Não, foi porque a mãe quis, daí a mãe quis que ele parecesse com o pai. Mais tarde, quando se passou do matriarcado para o patriarcado,
o pai recebia todo o crédito pelo filho. Daí mudou a figura. E muitos dos tabus sobre uma mulher grávida foram subsequentemente estendidos, incluindo o seu marido. O pai, em perspectiva, parava de trabalhar quando se aproximava a época do parto. E no momento do nascimento, ele ia para a cama junto com a esposa, permanecendo em resguardo de 3 a 8 dias. Ele ficava junto com a esposa do momento do parto e no resguardo. A esposa podia levantar-se no dia seguinte e retomar o seu trabalho pesado, mas o marido permanecia na cama para receber os parabéns. E isso foi uma parte dos costumes primitivos destinados a estabelecer o direito que o pai tem ao filho. Com o fim dos costumes dos caçadores, quando o pastoreio deu ao homem o controle do principal suprimento de alimento, o período matriarcal da família chegou rapidamente a um fim. Então, veja, quando o homem virou pastor, terminou o período matriarcal, acabou o matriarcado. Quando o homem virou pastor. E extinguiu-se simplesmente porque não poderia, com isto, competir com o recente patriarcado. Então, aqui, agora sou eu sou o pai, eu que mando. O poder detido pelos homens, parentes da mãe, não podia competir com o poder concentrado no pai e marido. A mulher não estava à altura de fazer frente a tarefas conjuntas, de criar os filhos e de exercer autoridade contínua, com o poder doméstico cada vez maior. Então, ela tinha muitas tarefas, né? E o homem, logicamente, daí tomou à frente dessas tarefas. As práticas insurgentes do rápido e, em seguida, as da compra da esposa, aceleraram o desaparecimento da família matriarcal. A mudança prodigiosa do matriarcado para o patriarcado é um dos ajustes mais radicais e complexos jamais exercidos pela raça humana. Gente, essa frase é muito forte, né? Porque além de ser radical e complexo, nunca algo foi tão radical quanto essa mudança do matriarcado para o patriarcado. Isso é forte. Essa mudança levou imediatamente a expressões sociais maiores e a uma aventura familiar mais ampla. E foi positivo, de certa maneira, né? Lilian, posso fazer uma pergunta? Sim. Estava pensando aqui enquanto você estava falando. Antes, os homens, eles eram caçadores, então eles saíam e deixavam a mulher, né, cuidando dos filhos e etc., cuidando da casa, plantando alguma coisa por perto, ou colhendo algumas frutas que já existiam, etc. Com o pastoreio, eles passam a deixar de ser nômades, né, eles passam a ficar no local. E será que não é por isso? Eu não sei. Será que não é por isso que ele começa a exercer um papel mais forte? E aí se transforma, Sim, acaba passando do matriarcado para o patriarcado? Porque na realidade a agricultura era exercida pela mulher. Então ela não fazia nem isso. A agricultura, ela cuidava dos filhos e cuidava da plantação. E ele só caçava, ele saía só para caçar. Daí, quando ele começou a pastorear, ele ainda não cuidava da agricultura. Mas quando ele começou a pastorear, ele... fixou residência, ele ficava lá. Casa, realmente. Eu acho que é isso, então. Daí começou aqui eu vou mandar também, não é só você. E aí a força, né, falou mais alto. Acho que é isso, não sei. Mais alguém tem algum comentário? Obrigada. Nada. Não sei se tem alguma pergunta no chat. Lília, eu coloquei no chat a minha estranheza com relação a esse radical que os
reveladores falam, né? Foi algo tão radical, né? Mudar do matriarcado para o patriarcado. Por que isso, né? Por que eles dão, os reveladores deram tanta ênfase a essa mudança, né? Que foi tão radical assim. Você poderia voltar novamente essa lâmina em que tem esse texto, Lília, por favor? Sim, mas nós vamos ver na sequência, viu? Ok, então, tá bom. Nós vamos ver aqui, ó, a mudança prodigiosa do matriarcado para o patriarcado é um dos ajustes mais radicais. Se bem que é um dos ajustes, né? Porque teve outros ajustes radicais também, né? Eles não colocam que é o ajuste, mas é um dos ajustes. Um dos ajustes. E completos, jamais exercidos pela raça humana. Que coisa, né? Vai entender. Mas a gente vai entender por que acontece isso, sabe? Na sequência aqui. Obrigado, Lívia. Desculpa. A família sob o domínio do pai. Então, vamos ver aqui quando o pai começa a dar as ordens. Ainda que o instinto da maternidade possa ter sido o que levou a mulher ao matrimônio, contudo, foi a maior força do homem, aliada à influência dos costumes, o que obrigou virtualmente a permanecer na vida conjugal. Então, o que fez o homem ficar, né, no casamento foi também os costumes, que foram os costumes que obrigaram a ficar na vida conjugal, né? A vida pastoral tinha tendência a criar um novo sistema de costumes, olha lá. O tipo patriarcal de vida familiar, como vimos. E a base da unidade da família, sob os costumes dos pastores e dos primeiros agricultores, foi a autoridade inquestionável e arbitrária do pai. Toda a sociedade, seja nacional, seja familiar, passou pelo estágio da autoridade autocrática e de ordem patriarcal. Então, ele começou a ser pastor, e daí ele já começou também a assumir a agricultura nessa fase, né? Ele já começou uma coisa que era da mulher, então ele já começou também a assumir essa parte. E nós vamos ver na sequência aí que isso foi para a mulher uma libertação, porque ela teve mais tempo para ela, para os filhos, para casa e também para pensar na vida. Mas não há que se culpar o homem mais do que a mulher pelo baixo conceito desta durante as idades passadas. Ela não conseguiu o reconhecimento social durante os tempos primitivos, porque não funcionava em uma emergência. Ela não era um herói, não era espetacular durante uma crise. Na luta pela existência, a maternidade gerava uma incapacidade clara. O amor materno gerava uma desvantagem para as mulheres na defesa tribal. Então, o matriarcado, como elas tinham aquele amor, a mulher tem esse sentimento pelo filho, então gerava uma desvantagem. O homem não, ele era acostumado a caçar, ir atrás, né, a ser guerreiro, herói, nas batalhas que ele tinha com as outras tribos, era ele que enfrentava. Então, isso fez com que eles tivessem mais força mesmo, né? E a mulher não, a mulher ela era mais sensível, e isso não era muito bom para a tribo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Os pastores contavam com seus rebanhos para o sustento, mas durante as eras pastorais, a mulher devia ainda prover o alimento vegetal. O homem primitivo fugia do trabalho com o solo, pois este era de todo por demais pacífico, pouco aventuresco. E também havia uma velha superstição de que as mulheres cultivavam as melhores plantas. Elas eram mães, então elas eram, vamos dizer assim, como elas poderiam ter filhos, elas geravam os filhos, então elas podiam gerar plantas melhores, tinha essa crença. Em várias tribos retrógradas de hoje, os homens cozinham a carne e as mulheres os vegetais.
E quando as tribos primitivas da Austrália estão em deslocamento, mulheres nunca vão à caça e um homem nunca para extrair uma raiz. Eles têm algumas tribos ainda têm essa crença. Crenças ancestrais. E é interessante, né, que hoje em dia até eu vi outro dia na televisão mulheres que assam carne, né, fazem o churrasco, mas ainda a maioria dos homens, quem assa o churrasco são os homens, né, ainda tem essa divisão. A mulher sempre teve de trabalhar, ao menos até os tempos modernos. Ela tem sido uma verdadeira produtora. O homem, em geral, escolheu o caminho mais fácil. Olha só. E essa desigualdade tem existido durante toda a história da raça humana. A mulher tem sempre sido a besta de carga. E é bem assim que eles falam no livro. Carregando as propriedades da família e atendendo aos filhos, deixando assim as mãos dos homens livres para lutar e caçar. A primeira liberação da mulher veio quando o homem consentiu em cultivar o solo, concordando em fazer aquilo que até então havia sido considerado o trabalho das mulheres. Um grande passo à frente foi dado quando se deixou de matar prisioneiros masculinos, passando-se a escravizá-los como agricultores. Isso trouxe a liberação da mulher, de um modo tal que ela podia devotar mais do seu tempo às coisas do lar e à educação dos filhos. Então, isso foi uma evolução também, apesar da questão da escravização, o que já foi dito aqui em outras aulas, né, que apesar de tudo, foi uma evolução, porque eles não mais matavam os inimigos, eles os escravizavam e os deixavam viver. Então, de certa forma, né? É tudo uma questão de... A questão negativa ali era a questão da miscigenação que se criou, né? Antes, o mais forte dominava o mais fraco e eliminava ele. E quando ele começou a escravizar, começou a criar uma miscigenação que eles chamam de raças inferiores, e aí foi baixando o nível, né, nesse sentido. Mas eu acredito que mesmo essa miscigenação, que nós vamos ter que nos miscigenar de qualquer modo, né? Então, quer dizer, aqueles que foram escravizados eram guerreiros também. Eles lutaram de algum modo e sobreviveram, né? Sobreviveram. E o Neemias colocou há 2 aulas atrás que seres, animais miscigenados já dão depois um resultado bem melhor quando da seleção, né? É uma maneira muito interessante, porque mesmo agora está havendo uma miscigenação meio forçada em certa questão, porque a gente está vendo muitos muçulmanos, por exemplo, indo para a Europa, e muitos africanos também estão indo para a Europa, né? Fazendo imigração para a Europa. Então, de alguma maneira, está havendo essa miscigenação. Ou vai haver na sequência, né? Porque a provisão do leite para os pequenos levou a um desmame mais precoce. Então veja que a mulher, ela já foi liberada ali porque não mais, ela trabalhava no solo, então para ela foi muito bom, foi uma libertação, né? E depois aqui, a provisão do leite para os pequenos levou a um desmame mais precoce dos bebês, e consequentemente as mães, algumas vezes livres da sua esterilidade temporária, podiam ser levadas à concepção de mais filhos, ao mesmo tempo em que o uso do leite de vaca e de cabra reduziu em grande parte a mortalidade infantil, porque daí eles tinham o leite, tinha o pastoreio, né? Então eles tinham o leite de cabra, o leite de vaca, e isso também foi uma evolução e liberou a mulher de certa maneira, mas ela ficava mais vezes grávida, né? Ela tinha mais filhos. E o livro diz também que o leite das vacas e da cabra reduziu a mortalidade infantil. Olha só. Antes da era pastoral da sociedade, as mães mantinham o hábito de amamentar os seus filhos até os 4 ou 5 anos de idade.
E tem algumas, conheço amigas minhas que fizeram isso. Tem algumas que estão voltando a esse costume. Acho que tem que dar o leite até a criança não querer mais. E agora voltamos ao status da mulher na sociedade primitiva. Como que o homem via a mulher, né, na primitividade? O status, em geral, né, o status da mulher em qualquer idade mostra bem a medida do progresso evolucionário do matrimônio, enquanto instituição social. E, nessa mesma medida, o progresso do matrimônio em si é uma forma razoavelmente acurada do registro dos avanços da civilização humana. O status da mulher tem sempre sido um paradoxo social. Ela tem sempre sido uma manipuladora astuta dos homens, tem sempre capitalizado o instinto sexual mais forte do homem, segundo seus próprios interesses e para o seu próprio avanço. Ao valorizar sutilmente os próprios encantos sexuais, tem sido capaz de exercer frequentemente um poder dominador sobre o homem, mesmo quando mantida por ele sob um objeto escravidão. Então, quer dizer, de alguma maneira, né, ela tenta, quando ela quer alguma coisa, de alguma maneira, ela vai ter que convencer o homem, né? Então, a fazer aquilo que ela acha que é certo para a família. E, através disso, o livro diz que ela usa esses instintos. Ela joga com isso. Os sexos têm tido grandes dificuldades para compreenderem um ao outro. O homem acha difícil compreender a mulher, considerando-a como uma mistura estranha de desconfiança, ignorante e de fascinação amedrontada, na suspeita e no desprezo. Muitas tradições tribais e raciais remontam os problemas a Eva, a Pandora ou a outra representante da feminilidade. E tais narrativas foram sempre distorcidas, de modo a fazer parecer que a mulher trouxe o mal ao homem. E tudo isso indica que a desconfiança que se teve da mulher já deve ter sido universal. A visão do homem primitivo sobre a mulher. Peculiar. O homem acha que as mulheres são peculiares, o homem primitivo, né? Não agora. Anormais, desalmadas, eles tinham medo da primeira relação com as mulheres e a gravidez as tornava perigosa e impura. Tanto que, na época de Jesus ainda, a mãe de Jesus teve que oferecer um sacrifício ao templo, né, para que ela, por causa que ela tinha tido um filho, tinha ficado grávida e tido um filho, então ela tinha que oferecer essa oferta, né, para se tornar novamente pura. Ela era considerada impura durante a gravidez. A chamada modéstia das mulheres para vestir-se, evitando mostrar o seu corpo, surgiu do medo mortal de ser observada durante o período menstrual. Ser surpreendida nesse estado era um pecado grave, era a violação de um tabu. Sob os costumes dos tempos antigos, toda mulher, desde a adolescência até o fim de um período de gravidez, estava sujeita à completa quarentena familiar por uma semana inteira a cada mês. E ouvi falar que certas tribos indígenas ainda conservam esse costume. A menina fica uma semana presa na oca, né, esperando o período menstrual passar. O grande avanço foi feito quando foi negado ao homem o direito de matar a sua esposa segundo fosse sua vontade. Até isso tinha o direito. Do mesmo modo, um passo à frente foi dado quando foi permitido à mulher possuir os presentes do casamento.
Mais tarde, ela ganhou o direito legal de possuir, controlar e mesmo dispor da propriedade. Mas, durante muito tempo, permaneceu despojada do direito de ter um posto, fosse na igreja, fosse no Estado. A mulher tem sido sempre tratada mais ou menos como uma propriedade, até o século XX depois de Cristo, e mesmo nele. Ela ainda não conseguiu liberar-se em escala mundial de estar em reclusão e sob o controle do homem, mesmo em meio a povos avançados. Até mesmo as tentativas do homem de proteger a mulher têm sempre sido uma afirmação tácita de superioridade. Até isso, até a proteção, né? E nós sabemos que na Índia, por exemplo, se a mulher fica viúva, ela fica totalmente desprotegida. Né? Sem falar dos países islâmicos, entende? Que a mulher é mesmo, acho que, vista como uma propriedade, a impressão que dá. As mulheres primitivas, todavia, não tinham piedade de si próprias, como as suas irmãs, mas recentemente liberadas, habituaram-se a ter. Elas eram, afinal, relativamente felizes e contentes, e não ousavam visualizar um modo melhor ou diferente de existir. Então, apesar de tudo isso, elas eram felizes ali, a mulher primitiva, né, nas suas... Mas depois ela foi vendo que ela tinha o direito de ter também os direitos, ou alguns direitos que o homem tem, né? Então, vamos ver agora a mulher, novamente vai falar, né, sobre a mulher, sobre os costumes em desenvolvimento. Para a autoperpetuação, a mulher é igual ao homem, mas na parceria da automanutenção, ela trabalha com uma desvantagem clara. E esse obstáculo da maternidade forçada apenas pode ser compensado sob costumes esclarecidos, em uma civilização adiantada e pelo senso crescente da justiça do homem. Então, vejam, é só através do reconhecimento, né, porque a mulher, ela trabalha, vamos dizer assim, principalmente quando se tem filhos pequenos, você fica vigilante 24 horas, mal se dorme, porque você tem que cuidar do filho, você tem que observar, você fica atenta a qualquer choro durante a noite, né? Isso quando não amamenta à noite também, e quando não vai consolar aquela criança à noite. Então, é um trabalho bastante extenuante a maternidade. E ali diz, né, que através de uma justiça mesmo, e essa justiça tem se tornado crescente, que a mulher ela tem sido visto todo esse trabalho, porque a gente tem um costume de falar, eu vejo muitas vezes, venha lavar essa louça para ajudar a mãe, venha fazer isso para ajudar a mãe. Então, a gente não tem essa... O que deveria ser dito? Venha lavar essa louça para ajudar a família, para nos ajudarmos, né? Porque não deveria só ser visto como o trabalho da mãe, que enquanto o homem fica, vamos dizer assim, 8 horas, ou seja, 9, não sei, trabalhando, ele vem e tem que estar tudo pronto. Nossa, tem que estar tudo pronto. Só a mulher sabe como é que ela aprontou aquele almoço, aquela janta ali, quantas vezes ela teve que parar, né, para socorrer o filho ou alguma outra coisa, quantas coisas tem que se fazer junto ali, criando e fazendo o trabalho da casa, e muitas vezes o que se via isso, na minha época já de jovem, eu já percebia isso, porque eu tenho 7 irmãos, então eu percebia que era só eu que tinha que lavar a louça, eu digo, e outros 7, o que fazem? E eu tinha um irmão menor também, né? Então, eu via que nossa, mas por que sou eu? Não percebia, assim, achava injusta aquela divisão, né? Porque eles chegavam e tinha tudo pronto, e ninguém ia ajudar nesse sentido nas outras tarefas da casa. Então, logo depois, começou o feminismo, entre aspas, começou a se perceber essa injusta divisão desse trabalho, e hoje em dia já está bem melhor, né? Apesar dos pesares,
a gente já vê mais os rapazes fazendo também esses serviços de casa quando chegam do trabalho e ajudando, entre aspas, fazendo a sua parte, deveríamos dizer, né, também dentro da casa. A ideia moderna da igualdade dos sexos é bela e digna de uma civilização em progresso, mas não é encontrada na natureza. Então, você veja, essa é muito lindo, né? Mas a natureza faz o quê? Com que a mulher sempre tenha que carregar o filho. É ela que carrega o filho por 9 meses. Quando uma força gera o seu próprio direito, o homem a impõe à mulher. Quando a justiça, a paz e a equidade mais prevalecem, a mulher emerge gradualmente da escravidão e da obscuridade. A sua posição social tem variado, em geral, de modo inverso ao do nível da militarização de qualquer nação ou época. E olha que interessante é essa questão, porque na natureza não existe essa igualdade, ali eles colocaram, né? Então, quem tem que promover isso é o ser humano, a sociedade, né? De ver qual que é, como se fazer a justiça para que a mulher não carregue tanto esse peso de todo esse trabalho, mas também que o homem divida com ela, veja com ela toda essa questão, né? Porque, olha, a mulher emerge gradualmente da escravidão. Então, a mulher, o que era? É como se fosse uma escrava. E obscuridade, porque é o trabalho dela mesmo, então ela, né, ela tem que lavar, passar, cozinhar, fazer o dia inteiro. E ainda cuidar dos filhos, não. Agora, aqui ele fala assim, que essa posição, ela tem variado de modo inverso ao do nível de militarização. Então, quanto mais militar é uma sociedade, mais a mulher é desconsiderada. Olha que interessante. Foi isso que eu entendi, pelo menos, né? De qualquer nação época. Então, quanto mais militar, a mulher ela fica em segundo plano. Porque é o homem que daí vai mandar, é o homem que vai, né? Porque o militar já tem isso, né? Vai fazer como eu quero, não sei o quê. E a gente via antigamente as famílias, né? Os nossos pais ali, a mãe, ela vivia sobre um regime ali, tinha que obedecer ao marido. Tinha que obedecer. Se queria assim, fazer assim, queria, sabe? Não tinha conversa, não tinha ou ver junto as coisas, né? Agora vejam, olha que interessante essa frase também, que diz assim, que a ciência, não a religião, realmente emancipou a mulher. Foi a fábrica moderna que a libertou amplamente dos confins do lar. As capacidades físicas do homem deixaram de ser um elemento vital e essencial para o novo mecanismo de manutenção. E a ciência mudou de tal modo as condições de sua vida que o poder do homem nunca mais seria tão superior ao poder da mulher. Então, ali é interessante falar que é a ciência, não a religião. Ele vai falar mais sobre isso na sequência. Essas mudanças tiveram a tendência de liberar a mulher da escravidão doméstica e trouxeram uma tal modificação de status que agora ela desfruta de um grau de liberdade pessoal e de determinação sexual que praticamente a iguala ao homem. Imagine isso eles falaram em 1935, que ainda havia toda essa questão. Mas em 1935, eu acho que já tinham criado um dos objetos mais importantes dentro da casa para uma mulher, que é a máquina de lavar roupa. Porque isso libera muito a mulher, né? Porque o lavar roupa é uma coisa muito pesada e demanda bastante tempo. Outrora, o valor de uma mulher consistia na sua capacidade de produzir alimento,
Mas as invenções e a riqueza capacitaram-na para criar um novo mundo no qual funcionar as esferas da graça e do encanto. Assim, a indústria ganhou a sua luta inconsciente e involuntária na emancipação social e econômica da mulher. E, novamente, a evolução teve êxito em efetivar o que nem mesmo a revelação conseguiu realizar. Porque Jesus, ele veio mostrar o valor da mulher. Ele veio e mostrou. Mas, nós sabemos que logo depois já se desvalorizou tanto que Jesus, ele não teve só os 12 apóstolos, ele teve as 12 apóstolas, né? Que o seguiam de vez em quando, e isso tudo era muito estranho para os apóstolos, porque como judeu, eles viam a mulher em segundo plano, e Jesus valorizou muito, mas depois veio Paulo e tirou a mulher totalmente de cena, né? Depois veio o cristianismo e tirou a mulher de cena nessa questão. Quanto aos ideais do casamento, constituído de um casal único, a mulher finalmente ganhou reconhecimento. Ganhou reconhecimento, a dignidade, a independência, a igualdade e a educação. Todavia, será que ela se demonstrará digna de toda essa conquista nova e sem precedentes? Responderá a mulher moderna a essa grande realização de libertação social com a indolência, indiferença, esterilidade e infidelidade? Hoje, no século XX, a mulher está sendo submetida ao teste mais crucial da sua longa existência no mundo. Então, aqui, o revelador, ele pergunta mesmo, né, que todo esse reconhecimento que a mulher está tendo hoje em dia, e será que ela vai responder com indolência, indiferença? E nós estamos vendo um pouco isso na nossa sociedade, né? Nós estamos vendo indiferença, esterilidade, infidelidade e uma libertinagem, né? Vamos dizer assim, a mulher, ela liberou, é uma libertinagem que a gente vê de algumas questões aí bastante complicadas, mas acreditamos nós que seja só uma fase que tudo vai passar. Cada sexo tem o seu próprio âmbito distinto da existência, junto com seus próprios direitos nesse âmbito. Se a mulher aspira a desfrutar literalmente de todos os direitos do homem, então mais cedo ou mais tarde uma competição fria e sem piedade certamente subsistirá o cavalheirismo e a consideração especial de que muitas mulheres agora desfrutam e que tão recentemente ganharam dos homens. Então, eu acho que a gente está vendo um pouco isso, né, que eu vejo assim, principalmente algumas feministas, elas meio que deixam ou querem que o homem seja culpado de tudo, acham que o homem é culpado de tudo que acontece com as mulheres, e elas estão querendo ter os mesmos direitos, literalmente, vamos dizer assim, né? O que não é possível, tem certas coisas que os homens fazem. Eu acho que questão de força, por exemplo, a mulher não pode ganhar do homem em questão de força, né? É assim. E não é por causa disso que o homem vai atacar a mulher. Mas os homens, as mulheres acredito que estão ficando muito, por demasiado, assim, não estão aguentando nada, vamos dizer assim, né? E querem falar, e os homens não estão aceitando. E muitos não estão aceitando. A impressão que eu tenho é que hoje em dia está vendo mais, a mulher está mais morrendo por causa disso, pelas mãos dos homens mesmo, né? A gente vê, assim, coisas bem tristes. Bem, Lilian, Oi. você falando isso, eu estava observando numa
no transporte, né? Na minha época, vamos dizer assim, a gente estava sentado quando a condução estava muito lotada, a gente dava espaço para a mulher, né? Hoje eu estava observando essa reação dos homens mudou. A mulher, às vezes, está com sacola, com um monte de coisa nas mãos, a condução lotada, e ele não dá mais lugar, ele não cede espaço, também nem pega, e nem pede para segurar a bolsa dela. Então, tá mudando, né? É verdade. Tá dessa questão que você falou aí agora. Deve ser isso, né? Não sei. Sim, o cavalheirismo, né? Ele tá, porque a mulher, essa competição está sendo muito acirrada, né? Nessa lâmina que está aqui, ele está falando aqui, se a mulher aspira a desfrutar literalmente de todos os direitos do homem, então, mais cedo ou mais tarde, uma competição fria e sem piedade certamente substituirá o cavalheirismo, né? E a consideração especial que o homem tem aí para as mulheres. Né? Vai acontecer isso mesmo. E espero já está também acontecendo, que né? Vamos esperar que isso tenha um ajuste num futuro muito próximo, porque está precisando, né, desse ajuste. Sim, sim. Então, ali, ó, a civilização nunca pode obliterar o abismo de comportamento existente entre sexos. De idade em idade, os costumes mudam, mas o instinto não. A afeição materna inata nunca permitirá que a mulher emancipada se torne uma rival séria do homem na indústria. Para sempre, cada sexo permanecerá supremo no seu próprio domínio. Domínio este determinado pela diferenciação biológica e pela dessemelhança mental. Então, cada sexo terá sempre a sua própria esfera especial, e de quando em quando ambos sobrepor-se-ão. Apenas socialmente, homens e mulheres competem em termos de igualdade. Então, mesmo que você tenha a questão da maternidade, você tem todas essas outras questões que são femininas mesmo, né? Então, o homem, ele nunca... nós somos diferentes, e aqui na sequência vai falar. Ó, a parceria do homem com a mulher. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, comentário. Então, aqui, ó. Do Fernando. Quase não se vê mulheres em altos postos das Forças Armadas, somente homens. É verdade. O feminismo moderno não tem nada a ver com as reais conquistas femininas. É isso mesmo. É tudo uma conjunção de fatores, né? E ali ele fala que a indústria libertou bastante a mulher. E eu falei da máquina de lavar, porque quando eu casei, a primeira coisa que eu quis ter foi uma máquina de lavar. Eu não quero ter uma máquina de lavar, não preciso nada, não preciso ter uma máquina de lavar, porque, olha, a máquina de lavar, quando eu era solteira, já digo, mãe, vamos comprar uma máquina de lavar, vamos comprar uma máquina de lavar, porque como liberta, né? Como dá mais tempo para os outros afazeres, porque tem outros também. O impulso da reprodução, então vamos ver agora essa parceria do homem com a mulher, como é que pode ser. O impulso da reprodução leva infalivelmente homens e mulheres a unirem-se para a autoperpetuação. Todavia, por si só, isso não assegura que permaneçam juntos em cooperação mútua na fundação de um lar. Todas as instituições humanas de êxito abrangem antagonismos de interesse pessoal, ajustados na harmonia da prática do trabalho. E os trabalhos de casa não são exceção. O matrimônio à base da edificação do lar é a mais alta manifestação dessa cooperação entre antagonistas, que frequentemente caracteriza os contratos da natureza da sociedade. O conflito é inevitável.
inevitável. Isso é muito interessante, que a gente... não tem briga, tem. É inevitável que tenha briga, porque são seres completamente diferentes, homem e mulher. O acasalamento é inerente e natural. O matrimônio, contudo, não é biológico, é sociológico. A paixão assegura que o homem e mulher se reúnam, mas o instinto menos forte da paternidade e os costumes sociais mantêm-nos juntos. Se considerados na prática, olha, vejam só, o macho e a fêmea são duas variedades distintas da mesma espécie, vivendo em associação próxima e íntima. Os seus pontos de vista e reações vitais são todos essencialmente diferentes. Eles são totalmente incapazes de... Gente, essa frase... Eles são totalmente incapazes de uma compreensão mútua, plena e real. O entendimento completo entre os sexos não é alcançável. Então, não adianta a gente achar, a gente sempre vai ter que viver assim, entendendo, compreendendo, perdoando um ao outro, e eu acho que é isso que a gente tem que aprender nessa convivência, essa compreensão, esse amor maior, do perdão sempre, todo dia, né? E é todo dia assim... Ai, mas puxa, já deixou a toalha naquele lugar que eu não quero. Já deixou a cadeira fora do lugar. Todo dia a gente vai ter que conviver com alguma coisinha. E os homens também. E, né, eles acham estranho certas atitudes das mulheres, porque o nosso cérebro, ele age de maneira diferente, ele compreende as coisas de maneira diferente, então é um entender o outro ali. As mulheres parecem ter mais intuição que os homens, mas também demonstram ser um tanto menos lógicas. A mulher, contudo, tem sempre sido o esteio moral e tem tido a liderança espiritual da humanidade. É a mão que embala o berço e que ainda confraterniza com o destino. E se você for ver nas igrejas, o número maior é de mulheres. É interessante isso mesmo, né? É uma verdade. As diferenças de natureza, reação, ponto de vista e pensamento entre homens e mulheres, longe de ocasionar preocupação, deveriam ser consideradas como altamente benéficas à humanidade, tanto individual quanto coletivamente. Muitas ordens de criaturas do universo são criadas em fases duais de manifestação de personalidade. Essa diferença é descrita como macho e fêmea entre os mortais, os filhos materiais e os mitsunitas. Entre os serafins, os querubins e os companheiros moronciais, tem sido denominada positiva ou ativa, e negativa ou reservada. Tais associações duais multiplicam grandemente a versatilidade e superam limitações inerentes, como o fazem algumas associações trinas no sistema Paraíso-Avona. Então, lá no Paraíso, eles têm as associações trinas. Aqui nós temos as associações duais. Homens e mulheres necessitam uns dos outros nas suas carreiras moronciais e espirituais, exatamente como nas suas carreiras mortais. Vejam bem esta parte do livro, que legal e interessante. As diferenças do ponto de vista entre o macho e a fêmea perduram mesmo além da primeira vida e durante as ascensões do universo local e do superuniverso, e mesmo em Avona. Os peregrinos que uma vez foram homens e mulheres ainda estarão ajudando-se mutuamente na ascensão até o paraíso. Nunca, mesmo no corpo de finalidade, a criatura irá metamorfosear-se tanto a ponto de obliterar os traços de personalidade que os humanos chamam de masculino e feminino. Seremos sempre ou homens ou sempre mulheres. Sempre essas duas variações básicas da humanidade continuarão a intrigar, estimular, encorajar e ajudar-se mutuamente. Sempre serão mutuamente dependentes da cooperação para a solução dos problemas desconcertantes do universo.
Vejam que os problemas do universo são desconcertantes e a superação das múltiplas dificuldades cósmicas, porque nós vamos estar sempre tentando nos ajustar, né? Aqui entre seres humanos. Quando chegarmos nas Morôncias, teremos nossos amigos de outros planetas. Teremos, né? E teremos também os serafins, que eles também têm o positivo e o negativo. Né? Então, sempre estaremos nos ajustando. Então, tá. Embora os sexos nunca possam esperar entender-se, será que eu já passei essa? Não. Eles são efetivamente complementares, e embora a cooperação seja com frequência mais ou menos antagônica, pessoalmente, ela é capaz de manter e de reproduzir a sociedade. O matrimônio é uma instituição destinada a compor as diferenças dos sexos, ao mesmo tempo em que efetua a continuação da civilização e assegura a reprodução da raça. O matrimônio é a mãe de todas as instituições humanas, pois conduz diretamente à fundação e manutenção do lar, que é a base estrutural da sociedade. A família está vitalmente ligada ao mecanismo da autopreservação. É a única esperança de perpetuação da raça sobre os costumes da civilização e, ao mesmo tempo, provê de modo bastante eficaz algumas formas de autogratificação suficientemente satisfatória. A família é a mais elevada realização puramente humana, combinado com o faz a evolução das relações biológicas de macho e fêmea nas relações sociais entre marido e esposa. Então, agora vamos ver os ideais da vida familiar. O acasalamento sexual é instintivo e os filhos são o resultado natural, e assim, a família automaticamente vem à existência. Tais como são as famílias da raça ou nação, assim é a sociedade. Se as famílias são boas, do mesmo modo a sociedade o é. A grande estabilidade cultural do povo judeu e dos chineses repousa na força dos seus grupos familiares. Então vejam aqui, elogiados chineses e judeus. A associação sexual é natural, mas o matrimônio é social e tem sido sempre regulado pelos costumes. Agora a mulher não é mais encarada como uma propriedade e estão emergindo novos costumes destinados a estabilizar a instituição do matrimônio lar. Então vejam aqui os novos costumes. O novo papel da religião, no ensinamento de que a experiência de progenitores é essencial. Vem a ideia de procriar cidadãos cósmicos, a compreensão ampliada do privilégio da procriação, de dar filhos ao Pai com P maiúsculo. Então, nós colaboramos somos co-criadores, né, no cosmos. O novo papel da ciência. A procriação está tornando-se mais voluntária, sujeita ao controle do homem. Nos tempos antigos, a falta de compreensão assegurava o aparecimento de filhos, na ausência de qualquer desejo de tê-los. A nova função das atrações do prazer. Isso introduz um novo fator, a sobrevivência racial. O homem antigo levava os filhos não desejados à morte. Os modernos recusam-se a concebê-lo. A elevação do instinto da paternidade. Cada geração agora tende a eliminar da corrente da reprodução da raça aqueles indivíduos para os quais o instinto paternal não é forte o suficiente para segurar a procriação dos filhos, os pais prospectivos da geração seguinte. Contudo, o lar, como uma instituição, uma parceria entre o homem e a mulher, data mais especificamente dos dias da Dalamátia, então, 500 mil anos atrás, de há cerca de 500 mil de anos. As práticas monogâmicas de Andon e dos seus descendentes imediatos haviam sido abandonados tempos atrás. Então, há 1 milhão de anos atrás, existia essa prática da família monogâmica com Andão e Fanta, né?
mas depois desapareceu, e daí voltou veio o príncipe, né, o príncipe planetário, e veio ensinar novamente sobre a família, instituir novamente essa prática da família. Em meio aos selvagens antigos, a disciplina dos filhos começava muito cedo. E cedo também a criança compreendia que a desobediência significava o fracasso, ou mesmo a morte, exatamente como aconteceu aos animais. É a proteção que a civilização dá à criança contra as consequências naturais de uma conduta tola que contribui tanto para a insubordinação moderna. Então, muita proteção e conduz a muita insubordinação. Então, vejam quais são os problemas modernos da educação das crianças tornarem-se crescentemente difíceis. Então, por que está sendo tão difícil a criação dos filhos atualmente? Por causa de um grande grau de mistura racial. Segundo, por causa de uma educação artificial e superficial. Terceiro, por causa da incapacidade de a criança adquirir cultura imitando os pais. Os pais ficavam ausentes do convívio da família por muito tempo. A vida familiar é progenitora da verdadeira moralidade. É o ancestral da consciência, da lealdade e do dever. As associações forçadas da vida familiar estabilizam a personalidade e estimulam o seu crescimento, por meio da obrigação de um ajuste indispensável às personalidades outras diversas. E ainda mais, uma verdadeira família, uma boa família, revela aos pais procriadores a atitude do Criador para com seus filhos, ao mesmo tempo em que esses verdadeiros pais transmitem aos seus filhos a primeira de uma longa série de revelações ascendentes, de amor do Pai, do paraíso e dos filhos do universo. Então, agora nós vamos ver, por último, os perigos da autogratificação que está acontecendo hoje em dia. Essa última parte. Então, vejam lá. A grande ameaça contra a vida familiar é a inquietante maré montante de autogratificação, a mania moderna do prazer. O incentivo primordial ao matrimônio costumava ser econômico, a atração sexual era secundária. O matrimônio baseado na automanutenção conduzia à autopreservação e, concomitantemente, trouxe uma das formas mais desejáveis de autogratificação. É a única instituição da sociedade humana que engloba todos os três grandes incentivos da vida. Então, vejo que é a automanutenção, a autopreservação e a autogratificação. Né? Existem essas três questões dentro da família. Originalmente, a propriedade era a instituição básica da automanutenção, enquanto o matrimônio funcionava como singular instituição da autoperpetuação. Apesar de a satisfação trazida pela comida, jogos, humor e o deleito do sexo periódico serem todos meios de autogratificação, continua sendo um fato que os costumes em evolução hajam fracassado em edificar qualquer outra instituição de autogratificação. E é devido a tal fracasso de fazer evoluir técnicas especializadas de desfrutes agradáveis que todas as instituições humanas estão completamente impregnadas dessa busca do prazer. A acumulação de propriedades está se tornando um instrumento para aumentar todas as formas de autogratificação, e ao mesmo tempo o matrimônio muitas vezes é visto apenas como um meio para o prazer. E essa indulgência excessiva, essa mania de prazer tão amplamente disseminada, constitui hoje a maior ameaça jamais dirigida à instituição evolucionária social da vida familiar, o lar. E hoje nós vemos assim que eu estava vendo outro dia na televisão, tem gente que acumula tantas coisas, porque só sente prazer em comprar, enche a casa que não pode nem andar dentro da casa de tanta coisa que tem, e não se desfaz de nada, né? E isso não preenche, depois na sequência vai ver que não é isso que preenche. E o interessante também é que eles falam que nós fracassamos
em evoluir técnicas especializadas de desfrutes agradáveis. Quer dizer, a gente tem poucos, né? E não sabe aproveitar aqueles que tem. Tanto que, por exemplo, os esportes, né? Muitos, devia ter mais incentivos ao esporte coletivo, porque muitos vão buscar o prazer nas drogas, ou então buscar um refúgio nas drogas, né? Não é nem que depois se torna um vício, e isso é muito triste. A raça violeta introduziu uma característica nova na experiência ainda imperfeitamente realizada da humanidade. O instinto lúdico, combinado ao senso de humor. Entre os Sanjiques e os Andonitas, ele existia, em uma certa medida, mas a linhagem adâmica elevou essa propensão primitiva ao auge do potencial do prazer. Uma nova e glorificada forma de autogratificação. O tipo básico de autogratificação, afora o apaciguamento da fome, é a gratificação sexual. E essa forma de prazer sensual foi enormemente elevada com a mistura de Sanjiques e Anditas. Há um perigo real de combinação da inquietação, da curiosidade, da aventura e do abandono ao prazer, característicos das raças pós-anditas. A fome da alma não pode ser satisfeita por meio dos prazeres físicos, isso todo mundo sabe, né? O amor do lar e das crianças não aumenta com uma busca pouco sábia do prazer. Embora possais exaurir os recursos da arte, da cor, do som, do ritmo, da música e dos adornos pessoais, não podeis com isso esperar elevar a alma ou nutrir o espírito. Então, vejam, se não eleva a alma com essas coisas, né? Aqui que está falando. A vaidade e a moda nada podem conferir a edificação do lar e a educação dos filhos. O orgulho e a rivalidade são impotentes para elevar a qualidade de sobrevivência das gerações que se sucedem. Então, não adianta, né, você ter... nossa, eu... não sei, até tem uns que querem ter mais, o que querem ser melhores que os outros, ou nisso ou naquilo, é orgulho, né? E depois uma rivalidade entre irmãos que querem ser melhores, ou tem ciúmes daqueles. Então, tem que tomar cuidado com isso. Que o homem goze a vida, que a raça humana encontre o prazer de 1001 maneiras, que a humanidade evolucionária explore todas as formas de legítima autogratificação, fruto da longa luta biológica de elevação. O homem fez por onde ganhar alguns dos seus júbilos e prazeres atuais. Prestai, porém, muita atenção à meta do destino. Os prazeres são suicidas, de fato, se tiverem êxito em destruir a propriedade que se tornou a instituição da automanutenção. E as autogratificações terão, de fato, custado um preço fatal, se acarretarem o colapso do matrimônio, a decadência da vida familiar e a destruição do lar. A aquisição evolucionária suprema do homem e a única esperança de sobrevivência da civilização. A única esperança de sobrevivência da civilização é a família. Muito obrigada. Então, aqui eu deixo alguns conselhos. Esses textos foram selecionados, então, do documento 84, tá? Leia o livro, leia o documento completo, nada substitui a leitura do livro. Se inscreva na Escola Urântia, se você ainda não é inscrito, aqui está o endereço, e participe dos grupos de estudo, porque juntos aprendemos mais. Muito obrigada. Se alguém tiver algum comentário, ou quiser fazer alguma bom, Lilian. Muito obrigada. Obrigada. Muito bom, Lilian. Obrigado. Parabéns pela aula. Obrigada. Ótimo, Lilian. Parabéns, viu? Parabéns. Ótimo. Obrigada, Lilian. Adorei. Muito bom saber sobre a família, né? Uhum. Eu E a estava importância, pensando, né?
Eu estava pensando nessa infinidade que cita ali de autogratificações, né? Eu pensei, pá, o que será que os anditas deixaram, né? Sei lá, fiquei pensando, jogo de cartas, será? Eu Mas acho ele que das fala, 5 Marias, né? pode ser 3 Marias, também. né? Não sei como é que era. Três Marias. Mas a gente gosta, né? E é importante a parte da diversão, a gente vai ter isso, inclusive na sequência, né? Nos outros mundos. Nós vamos ter Eu essa estava parte vendo da a diversão, questão mas a do... gente tem que saber brincar, né? Tem que saber brincar, tem um limite. Eu estava pensando ali a questão do som, das artes, por exemplo, o canto coral, né? Tem tanta coisa bacana, ou mesmo Sim, óperas, música, né? Enfim, tem tanta coisa, né? Mas, como diz verdade. ali, tem que levar aos extremos, só não pode destruir a autoperpetuação, né? Que é a família, né? E mesmo a família. Porque às vezes, veja bem, tem E olha que tem homens, a cientista maioria, querendo fazer em né, laboratório e acontece. tudo. Mas tem homens que chegam no final de semana vão para o futebol, né? Tudo bem para o futebol, mas todo final de semana não dá para dar um final de semana assim para a família, ou né, levar mesmo a família para o futebol, então, sei. E muitas vezes ir a um cinema, fazer a vontade da mulher, né? Uma vez de cada um, uma vez vai ao shopping, outra vez, assim, para fazer programas com a família mesmo, né? Tudo depende do que se conversa e se acerta antes de casar. Minha sobrinha se casou em novembro, mas eles tinham uma conversa muito sincera e abriram tudo o que um esperava do outro. E até agora estão realmente dentro da linha, fazem tudo junto, discutem, resolvem tudo em conjunto, não é a cabeça de um ou do outro. Se continuar assim, vão ser felizes por muitos e muitos anos. É verdade, isso é muito importante. Fazer um contrato já no namoro, no noivado ali, né? Fazer esse contrato mesmo. Eu penso assim, quero ter tantos filhos, né? De certa forma, eu também fiz esse contrato com a minha esposa, né? Porque na nossa época, era assim, é uma parte muito machista, muito autoritária do homem, né? Então, o homem, quando casava, tinha direito de participar ainda dos grupos, dos jovens, de jogar futebol, de beber. E essa autogratificação nessa época, a gente viu muita família assim, vida familiar se dando mal, né? Degradando. Tem um exemplo sobre a minha própria família, meu pai e minha mãe, né? Ele tinha direito à autogratificação. Ele saía no final de semana ou qualquer dia que ele quisesse. E a nossa vida não foi fácil, foi difícil. Minha mãe era daquele regime que ela não poderia falar nada. Aí ela sofria as consequências. E se ela fosse reclamar, assim, por exemplo, para a mãe dela, naquela época, a mãe dela falava assim, não, filha, ele é o cara que vai suprir o lar, então você tem que ficar quieta. Né? Tem essa situação, eu vi essas falas, né? Se ele resolvesse arrumar outra mulher lá para autogratificação também, ela fosse reclamar, não, você fica quieta porque ele que mantém o lar, ele que trabalha, ele que sustenta. Então a gente ouvia muito isso. Agora, Que a família tinha grande número de filhos e o homem era o provedor, era o que saía, né? E a mulher não tinha outra opção, ela tinha que cuidar dos filhos, como foi dito pela Lilian, essa parte feminina de amor maternal, isso é uma coisa que nunca vai deixar de existir, né? Então, mas hoje mudou, eu vejo isso também, os jovens, né, os meninos vão lavar roupa, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu também consegui fazer um contrato mais ou menos até agora, tá indo bem, 34 anos já. Tem certas coisas que dá até para fazer, né? Ó, eu não gosto muito de passar roupa, tá? Então deixa que eu passe, você lava.
para vocês terem uma ideia, quando eu casei, né, eu já tinha feito um contrato assim com a minha esposa, a minha família, os meus primos falaram assim, que quando eu tive que mudar o meu comportamento, ali, aquelas saídas, os meus primos falaram assim, você já está sendo dominado pela sua esposa? Eles falaram isso. Era difícil o negócio. Mas hoje a gente observa uma mudança, né? Sim. Uma mudança boa, né? A liberdade da mulher, a autoafirmação dela. Alguns casais também já tendo um entendimento mútuo, né? Colaborando um com o outro. A gente observa isso. Mas também eu tenho observado outras coisas que o livro fala, né? Essa autogratificação pode levar à destruição mesmo da família, que é a base aí da sociedade. Da automanutenção, né? Isso, exatamente. Eu penso que existe muito desequilíbrio, mas também muita evolução. Nós temos muitos desafios e quanto mais crescer dentro de cada ser humano, uma evolução mais equilibrada dentro de si, dentro da sua própria experiência pessoal, nesse caminho de evolução, né, e de crescimento, mas nós vamos ver crescer novamente valores que possam quase que ressuscitar para um encontro, né, entre o homem e a mulher. Eu vejo que dentro de cada ser, de cada homem, de cada mulher, existe uma forma da gente estar mais perto com os nossos princípios feminino e masculino, que são as nossas capacidades de sentir, de preservar a vida, de analisar, de prover o sustento e tudo mais. Quanto mais nós conseguirmos isso para cada homem e cada mulher, mais um homem e uma mulher vão poder se olhar e se reconhecer numa força de atração natural, que eu acho que não vai se perder se a gente conseguir ver em cada ser humano crescer esse equilíbrio. O que acontece é que a gente está vivendo num mundo onde tudo está sendo questionado, colocado do lado avesso, né? Para a gente ver como é que a gente pretende continuar. Porque colapsar um sistema inteiro a gente pode conseguir, a gente está vendo isso. E se a gente colapsar em todos os níveis, a gente não vai estar aqui para conversar daqui a um tempo. Mas eu tenho esperança que nós estaremos aqui. Né? Se não formos nós, nossos filhos, nossos netos, eu sou uma mulher de família, eu tenho valores familiares e acho que é muito importante dentro de cada ser humano haver um espaço para que ele possa saber que ele veio de uma família. Qual é o sentimento que ele tem da família que ele veio? Isso precisa ser apaziguado, pacificado, conhecido dentro de cada ser, né? Não dá para passar batido sem se ver, sem ver a criança interior, como é que foi que cresceu, qual é a compreensão que a gente tem da nossa história para a gente estar aqui agora como ser adulto. Então, nós temos muitas tarefas. Eu acredito na parceria, porque também acredito na compreensão que possa vir, um entendimento que possa vir dentro de uma mulher e dentro de um homem, que se dediquem realmente a se conhecer e a crescer sobre todos os aspectos. Nós temos muitas pressões evolutivas, né? E isso, às vezes, nos rouba espaço de atenção dentro de nós. Então, temos que trabalhar arduamente para gratificarmos, né, na contemplação de toda essa preservação de nós como seres humanos e seres de amor, porque eu acredito no amor também. Eu acredito aqui dentro, que eu sou uma pessoa capaz de sentir amor e de amar. Então, isso é um outro convite que precisa acontecer, né? Como que cada ser vai conseguir sentir essa capacidade de amar? Tem muitas tarefas aí nessa evolução. Então, nós estamos diante de uma complexidade muito grande, né?
Jesus tinha uma, assim, dentro do que eu conheci da história de Jesus, né? Ele tinha uma maneira de tratar a mulher com muito respeito. A própria Maria, mãe dele, Madalena, né? E todas as mulheres. E, no entanto, ele estava por mais que ele tivesse aspectos favoráveis daquele tempo que ele estava aqui, o homem era muito primitivo, não tinha uma consciência, né? Não se tratavam todos de uma maneira exemplar, a mulher e ao homem, principalmente a mulher, né? Mas a coisa mais linda que eu acho é quando existe amor entre um homem e uma mulher. Mas realmente, e o livro fala que esse desafio esse amor entre o homem e a mulher, ele é lindo e desafiador, e nos faz crescer, porque o desafio é maior, né? Então, ele nos faz crescer ao mesmo tempo. É um desafio para a gente sentir o quanto a gente consegue aprofundar no sentido. Sim, né? É um desafio para uma evolução maior mesmo. Sim, sim. Sim. Cada perda de cada amor nos faz sermos capazes, ou não, de aprofundarmos mais na intimidade desse relacionamento de amor, né? De aprendizado. Temos que resgatar a educação, aprofundar os princípios de educação. Principalmente com os filhos, né? Quando a gente está estudando aqui na história de Jesus, a história da família de Jesus, isso aparece claramente, né? O cuidado, até 5 anos, a criança com a mãe, depois com o pai, ensinamentos diferentes, o cuidado a respeitar a mente inquieta, curiosa da criança, que quer saber, que questiona, né? O respeito a isso. É maravilhoso a gente saber aqui no livro de Urântia que a gente vê isso presente, para que a gente possa reavivar essas questões, né? Acreditar. Não importa se a gente não é respeitada ou valorizada, porque isso tem que estar dentro da gente, esse valor e esse respeito tem que estar dentro, porque você vai caminhar por mares, né? Que nem sempre tem águas favoráveis. É lamentável, né, que a educação moderna tem sido muito mal interpretada e conduzida por muitas famílias, né? Os bons e antigos princípios antigos que norteavam a educação, né, naqueles tempos, foram abandonados, né, e que precisavam ser restaurados, principalmente aqueles princípios familiares de real valor que não são mais valorizados hoje em dia, né? Então, foi o que a nossa querida irmã terminou de dizer aí, né? Que foi feito um alto elogio a ela, né? Pela Sueli, está certa, né? A Sueli acertou quando disse que a nossa irmã estava iluminada, né? E movida pelo ajustador, né? E pelo ajustador dela. E essa sua aula hoje foi realmente brilhante também, viu, Lília? Fez a gente recordar os velhos tempos, né? Nos trouxe um saudosismo, né? Gostoso daquele que é preciso ouvir, né? Gratidão por sua aula de hoje, viu? Pela apresentação. O livro de Urântia é maravilhoso. E aí, pessoal, vamos sortear o livro? Falar nele? Vamos sortear. Estou aqui torcendo. Aí, boa sorte, hein, Fernando? Hoje é o Salles que vai ganhar. Olha só. Bom, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e aproveitar para mostrar aqui o módulo, o capítulo 5 do módulo 4, do módulo 2, né, que a gente vai iniciar semana que vem. Então, vai ser um capítulo inteiro, 7 aulas somente sobre esses assuntos aqui, do ajustador até os anjos guardiães. Bom,
Então, vamos lá. Os nomes aqui que eu gravei aqui, não sei se todos continuam na sala, mas Neemias, Sueli, Lilian, Henrique, Ângela, Alta, Fábio, Fernando, Francisco, Mário, Isabela, Salles, Jéssica, Jonatas, Jorge, José Rodrigues, Mantovani, Márcia, Milton, Ricardo, Rosana, Rosângela, Sandal, Adriano e Yara. Então, vamos lá. 1, 2, 3, já. Lilian. Muito bom, que legal! Parabéns, Lilian! Parabéns! Já tem destino e assim. Que legal, muito bom. Parabéns, Lilian. Dar presente. Muito bom. Obrigada. Bom, legal, Lília, parabéns. Parabéns, Boa noite, parabéns. pessoal. Boa noite a Márcia, obrigado, todos. Lilian. Obrigada, Lívia. Boa noite. Pessoal. Tchau, Semana que vem. Obrigada a todos. Obrigada pela presença de todos. Até quarta-feira. E Deus. Até. Não conhece a Sueli? Você tem que passar o endereço para ela, viu? Pode deixar. Boa noite. Boa noite, Sandal. Boa noite a todos. Muito Bom obrigado. dia, Sandal. Bom dia, Sandal. Bom dia, né? Bom dia, Sandal. Sandal foi embora. Bom, já está tudo lá na plataforma, quem quiser fazer os exercícios. A Lília é boazinha, os exercícios tudo facinho, né, Lília? Para mim é tudo tá bem objetivo. Isso Muito aí. bom. Muito bem. Obrigado pelo trabalho, Lília, muito legal. Tá Tá bom? Bom mesmo. Obrigada a Bem vocês. gostoso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Fiquem em paz.